Idoso alimenta cachorro caramelo abandonado. Dias depois, ele aparece em sua porta e o faz chorar. Um homem vive sozinho em uma pequena cidade do interior, onde o tempo passa devagar e as lembranças pesam mais do que os dias. Ex-funcionário dos Correios, ele se apega à rotina em cuidar das plantas, bordar à mão e caminhar pela feira aos sábados. Até que um encontro inesperado muda tudo. Um cachorro caramelo, magro e abandonado, aparece no seu caminho. Ele oferece um pedaço de pastel, sem imaginar que aquele gesto simples vai transformar sua vida e a de toda a vizinhança. Dias depois, em uma noite de chuva, o cachorro reaparece na sua porta. O reencontro é tão intenso que ele não consegue segurar as lágrimas. Mas o que esse cão traz vai muito além de companhia. Há algo de especial naquele olhar. Algo que ele não sabe explicar ainda. Se você já está curioso para saber o que vai acontecer a partir desse momento, curta este vídeo, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar essa história que vai aquecer seu coração. O sol já começava a se inclinar para o lado do campo quando seu Adelino ajeitou o chapéu de palha e dobrou a esquina da rua da igreja, seguindo em direção à feira livre da Praça Central. Era sábado, e os moradores da pequena cidade de Santa Felicidade sabiam o que isso significava: cheiro de pastel frito no óleo limpo, som de viola no coreto e sorrisos trocados como saudação entre velhos conhecidos. Adelino, com seus 70 e tantos anos bem cuidados, tinha um jeito silencioso de andar pelo mundo. Depois que se aposentou dos Correios, viveu com a esposa por um bom tempo naquela mesma casa de portão verde e varanda com trepadeira. Mas, desde que ela se foi, sua companhia diária passou a ser um rádio velho e as plantas que cultivava com paciência. No fundo, ele achava que a solidão era um tipo de sossego, mas a verdade é que o silêncio às vezes doía mais que as juntas. Chegando à feira, comprou queijo meia cura, uma dúzia de laranjas, e claro, um pastel de queijo crocante, feito na hora pela Dona Rita, que sempre dizia: "Tá fresquinho, seu Adelino, igual coração de mãe." Sentou-se no banco de madeira em frente ao coreto, partiu o pastel ao meio e ia dar a primeira mordida quando percebeu que não estava sozinho. Ali, a poucos metros, parado e atento, estava um cachorro caramelo. Magro, sujo de poeira e com o focinho machucado, o animal observava com olhos de uma profundidade inexplicável. Não era medo, nem fome desesperada. Era como se dissesse: "Me vê." Adelino hesitou. Olhou em volta, procurando por um dono, mas ninguém prestava atenção no bicho. Ele partiu o pastel novamente, ficou com metade e ofereceu o restante ao cachorro. O animal se aproximou devagar, como quem pede licença, e aceitou o pedaço com delicadeza surpreendente. Comeu sem pressa, depois se sentou a uma distância respeitosa, olhando Adelino como se esperasse algo mais, não comida, mas reconhecimento. "Cê não é daqui, né?" disse o velho, mais para si mesmo do que para o cachorro. O animal não respondeu, claro. Mas aquele olhar, fixo e sereno, ficou com ele o resto do dia. Durante a semana seguinte, Adelino passou a repetir o mesmo ritual. Todos os dias, deixava um pedaço de pão com manteiga na calçada, do lado de fora do portão. Às vezes ele sumia, às vezes permanecia ali até o final da tarde. O cachorro caramelo nunca voltava durante o dia. Mas Adelino sentia algo estranho, uma presença, um tipo de expectativa silenciosa que ele não conseguia explicar. Na quinta-feira, o céu desabou em uma chuva que varreu a cidade com vento e trovões. As ruas viraram rios, e os moradores se recolheram cedo. Adelino, como sempre fazia em dias assim, desligou o rádio e sentou-se na varanda com um cobertor sobre os ombros, ouvindo o som da água batendo nas telhas. Pensou no cachorro. Pensou se ele teria encontrado abrigo, se ainda estaria por perto. Aquilo o incomodou mais do que gostaria de admitir. Foi então que ouviu uma arranhada leve na madeira da porta. Depois, um choro baixo, abafado. Ele se levantou de súbito, o coração acelerado. Abriu a porta devagar e ficou sem palavras. Ali, encharcado, tremendo e com os olhos do mesmo jeito, firmes e profundos, se estava o cachorro caramelo. Adelino olhou para o animal por alguns segundos. Seu peito se apertou de um jeito antigo.
Uma memória distante veio à tona e a primeira vez que olhou nos olhos da esposa quando a conheceu. Era o mesmo tipo de reconhecimento silencioso. Como se dissesse, eu te conheço, mesmo sem nunca ter te visto antes. Entre, meu filho. Tá chovendo demais para você ficar aí. O cachorro entrou com cuidado. Adelino forrou uma toalha no chão e trouxe uma tigela com água e um pouco de arroz. O animal comeu devagar, depois deitou-se próximo à cadeira de balanço que a esposa usava. Ali ficou, como se aquele lugar já fosse dele há tempos. Adelino sentou-se na cadeira, olhou para o cão e não conseguiu conter as lágrimas. Não era tristeza. Era como se um vazio que ele nem sabia que carregava estivesse sendo, aos poucos, preenchido. Naquela noite, dormiram os dois sob o mesmo teto. E pela primeira vez em anos, a casa de Adelino parecia viva novamente. Na manhã seguinte, a cidade acordou ainda com o cheiro da terra molhada e o som das goteiras pingando no beiral das casas. A chuva tinha dado uma trégua, mas o céu continuava cinzento, como se o tempo ainda estivesse indeciso. Dentro da casa de Adelino, no entanto, havia uma clareza nova, daquelas que não vem do sol, mas da presença. O cachorro caramelo dormia profundamente no canto da sala, sobre um tapete velho que havia sido da esposa. Adelino observava em silêncio, apoiado na pia da cozinha com uma caneca de café quente entre as mãos. Os olhos do cão se moviam por trás das pálpebras fechadas, como se sonhasse com alguma coisa, ou alguém. Era estranho pensar nisso, mas ele parecia mais do que um simples cachorro de rua. Seu comportamento era calmo, paciente, até refinado de certo modo. Não revirava o lixo, não latia sem motivo, não rosnava. Parecia saber que estava ali como um convidado. E Adelino, que nunca mais tinha dividido sua casa com ninguém desde a partida da esposa, não sentia desconforto. Pelo contrário. A presença do animal preenchia o ambiente com um silêncio diferente, o tipo de silêncio que acolhe, e não que pesa. Ele assoviou baixinho, e o cachorro abriu os olhos. Olhou para ele e abanou o rabo com discrição. Adelino sorriu. Então tá, né? Disse, aproximando-se com um pano seco. Vamos te limpar um pouco, porque tá mais encardido que as calças de Zé da feira. O cão não resistiu. Deixou-se secar como se já estivesse acostumado com aquele tipo de cuidado. Quando Adelino terminou, viu que por baixo da sujeira havia cicatrizes pequenas pelo corpo. Marcas antigas, talvez de maus tratos ou de brigas nas ruas. Aquilo apertou ainda mais o peito do velho. Já sofreu demais, hein? Murmurou. Mas agora tá em casa. A notícia não demorou a se espalhar. Na padaria, na farmácia, na rádio comunitária, todos ficaram sabendo que Adelino, o viúvo mais reservado da cidade, tinha adotado um cachorro de rua. É o fim do mundo, comentou Dona Teresa no balcão do açougue. Ele que nunca queria ninguém por perto, agora tem cachorro dentro de casa. Dizem que o bicho tem uns olhos diferentes, respondeu outro, abaixando a voz como se falasse de uma lenda. E que entende tudo o que o velho fala. No mercadinho, uma criança chegou a dizer que tinha visto o cachorro caramelo perto do campo, semanas antes, no mesmo dia em que seu avô teve um mal-estar repentino. Ele ficou parado lá, olhando pro céu, dizia a menina, como se soubesse o que estava acontecendo. Ninguém levava muito a sério, mas as histórias começaram a se multiplicar. Adelino, por sua vez, seguia sua vida com simplicidade. Comprava pão de manhã cedo, regava as plantas, voltava para casa e passava as tardes bordando na varanda com o cachorro sempre por perto. Aos poucos, passou a conversar com o animal como se fosse um velho conhecido. Tô pensando em te dar um nome, disse certa tarde, enquanto alinhavava um pano de prato com desenhos de folhas. Mas não pode ser qualquer coisa. Tem que ter sentido. O cachorro observava com atenção. Como se realmente compreendesse. Que tal esperança? O cão levantou as orelhas. Adelino sorriu. É, e combina. Porque foi isso que se trouxe para essa casa. Um tiquinho de esperança. Com o tempo, esperança passou a ser figura constante nas caminhadas de Adelino. Os dois desciam até a praça,
Passavam na feira e voltavam antes do sol arder no topo. As crianças começaram a se aproximar do cachorro, atraídas pelo seu jeito manso. E, de forma quase mágica, todos pareciam se sentir melhores na presença dele. Num sábado, uma senhora tropeçou no calçamento da praça. Antes que caísse, Esperança pulou à frente e latiu tão forte que Adelino e um grupo de jovens correram até ela a tempo de segurá-la. Depois de levá-la ao pronto-socorro, descobriram que ela havia esquecido de tomar seus remédios. Se não fosse esse cachorro, murmurou a mulher, emocionada. A notícia virou manchete do mural da igreja no domingo seguinte. Cão de rua evita desmaio de fiel, dizia o cartaz escrito à mão. Ninguém achava coincidência. Era como se Esperança soubesse o que fazer. Como se tivesse algum domingo. Na segunda-feira, ao revirar um baú de lembranças no armário da esposa, Adelino encontrou um lenço bordado com a imagem de um cachorro. O bordado era simples, mas o detalhe era impressionante. O cão ali desenhado tinha exatamente o mesmo formato de orelhas e cauda de Esperança. Adelino ficou paralisado. O lenço tinha sido feito décadas antes, quando ainda estavam noivos. Lembrou-se de que a esposa dizia sonhar com um cachorro que os protegeria quando fossem velhos. Um sonho recorrente, que ela chamava de o guardião. As mãos dele tremiam. O cachorro, que estava deitado aos seus pés, se levantou e se aproximou, encostando o focinho no tecido. Ficou ali parado por um longo momento, como se reconhecesse aquele desenho. Adelino se sentou, a respiração pesada. Pela primeira vez em anos, sentiu algo dentro de si desatar. Era uma mistura de saudade, mistério e conforto. Como se a presença do cão não fosse um acaso, mas uma resposta. Naquela noite, ele colocou o lenço bordado em uma moldura antiga e pendurou na parede da sala, bem acima da cadeira de balanço. Esperança deitou-se embaixo, como se soubesse exatamente onde era seu lugar. E quando Adelino apagou as luzes, sentou-se na cadeira e fechou os olhos, ouviu, lá no fundo, o som suave de risos antigos ecoando na memória. Pela primeira vez, ele não sentiu medo do silêncio. Sentiu-se acompanhado. O inverno chegou cedo em santa felicidade. O vento que soprava pelas frestas das janelas já trazia um frio cortante, que deixava os vidros embaçados e a rua com aquele cheiro de lenha queimada. As casas pareciam encolher sob seus telhados, como se buscassem abrigo umas nas outras. Dentro da casa de Adelino, no entanto, havia calor. Esperança agora fazia parte da rotina com tanta naturalidade que parecia sempre ter estado ali. Ao amanhecer, ele já estava deitado perto da porta, esperando Adelino colocar o chapéu para saírem. Era como se o cachorro tivesse cronometrado o tempo do velho. Nunca latia para sair, nunca incomodava. Apenas, e sabia. Naquela terça-feira, eles caminharam até a praça principal. A cidade ainda despertava, as padarias abrindo as portas, estudantes atravessando com mochilas nas costas, o cheiro de café com leite escapando das janelas. Adelino cumprimentava todos com um aceno discreto, enquanto Esperança andava ao lado, atento. Mas naquela manhã algo foi diferente. Quando se aproximaram da fonte da praça, Esperança parou de repente. Fixou os olhos em uma mulher idosa que tentava se levantar do banco com dificuldade. Ela estava sozinha, curvada, e o rosto demonstrava dor. Antes que Adelino dissesse qualquer coisa, Esperança avançou em passos firmes e ficou ao lado dela, encostando-se em sua perna, como um apoio. A mulher se assustou no início, mas logo percebeu que o cachorro a ajudava a se equilibrar. Segurou-se em seu dorso e, com esforço, conseguiu se erguer. Adelino se aproximou rapidamente e ofereceu o braço. "Senhora, precisa de ajuda?" "Acho que sim", e a coluna travou. Ia levantar e não consegui. Levaram-na até a farmácia próxima, onde o farmacêutico ligou para o neto da senhora. Enquanto ela esperava sentada, com uma toalha nos ombros, Esperança permaneceu ao seu lado, tranquilo. O farmacêutico, que nunca gostou de animais dentro da loja, dessa vez ficou quieto. "Esse cachorro é de onde?" perguntou ele, intrigado. Parece adivinhar tudo. Adelino apenas deu um sorriso de canto. Também não sabia explicar. E, para falar a verdade, já nem tentava mais.
Na semana seguinte, a cidade começou a falar mais e mais sobre Esperança. Não eram apenas histórias sobre sua docilidade ou inteligência, era algo diferente. Muitos diziam que o cão aparecia sempre onde alguém precisava de ajuda. É como se ele sentisse o que vai acontecer, disse Dona Rosa, da quitanda, enquanto pesava cenouras. Te juro, minha neta teve uma crise de ansiedade lá na escola, e ele apareceu no portão, ficou sentado até a ambulância chegar. Ninguém sabe como ele foi parar lá. As histórias aumentavam. Havia quem dissesse que ele era uma alma antiga, um guardião, até um anjo disfarçado de cachorro. Adelino ouvia tudo com um misto de ceticismo e ternura. Ele não acreditava em milagres fáceis. Mas algo dentro dele começava a mudar. Esperança não era só um cachorro. Era um símbolo. Uma presença. Mas nem todos viam isso com bons olhos. Na rua de baixo, um senhor chamado Tobias, conhecido por seu temperamento difícil e por sempre reclamar de tudo que envolvesse mudanças na cidade, começou a fazer comentários desagradáveis. Isso é besteira. Cachorro é cachorro. Estão tratando como se fosse santo. Amanhã vão estar botando ele no altar da igreja. Ah, para, Tobias, respondia Dona Cida, a costureira. Esse cachorro já ajudou mais gente do que você em 20 anos. Tobias resmungava e ia embora, mas seu incômodo só crescia. O que ele não esperava era que o próprio Esperança fosse mudar sua vida, sem dizer uma palavra. Certa manhã, enquanto caminhava com Adelino, Esperança parou de novo. Não na praça, mas em frente à casa de Tobias. Adelino tentou puxar a coleira improvisada que colocava quando andavam pelas ruas mais movimentadas, mas o cachorro não se moveu. Ficou olhando fixamente para dentro do quintal. O que foi agora, hein? Do outro lado da cerca, Tobias estava caído, próximo à porta, com uma das mãos no peito. Adelino gritou por ajuda e pulou o portão. O vizinho tinha sofrido uma crise de pressão e estava desacordado. Com a ajuda de outros moradores, conseguiram levá-lo ao pronto atendimento a tempo. 2 semanas depois, já recuperado, Tobias apareceu na feira. Não disse muito. Mas passou a deixar um pedaço de pão na calçada todas as manhãs. Às vezes, um pedaço de mortadela. Esperança ia até lá, comia e voltava. Não latia, não exigia carinho. Apenas aceitava o gesto. E aquilo, para todos, era sinal de que Tobias tinha mudado. Adelino, observando tudo aquilo, sentia o coração aquecer. Era como se cada gesto de Esperança estivesse restaurando pequenos pedaços da cidade. Reaproximando vizinhos, despertando compaixão, curando feridas invisíveis. Mas havia algo que ele ainda não compreendia, e por que aquele cachorro tinha escolhido justamente sua porta? Por que, entre tantas casas, entre tantas pessoas, ele voltará ali naquela noite de chuva? Essas perguntas não tinham resposta. Pelo menos, não ainda. Mas numa tarde de céu limpo, enquanto bordava um pano de prato com desenhos de margaridas, Adelino encontrou entre os tecidos antigos uma carta da esposa. Não se lembrava dela. Estava escondida entre papéis amarelados. Se um dia você estiver muito sozinho, dizia o bilhete, olhe para os lados. Deus nunca esquece os que amam de verdade. Um sinal sempre vem. Pode ser uma flor, uma visita ou até um cachorro. Adelino parou de bordar. Olhou para Esperança, deitado perto da porta, com o olhar atento como sempre. E, pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu largo, sem pressa. Como se compreendesse tudo. A cidade de Santa Felicidade ganhava novas cores com a chegada do mês de junho. As bandeirinhas começavam a ser penduradas nas ruas principais, e os moradores já falavam das festas juninas com empolgação. Era tempo de quentão, pipoca doce, milho verde e música de sanfona ecoando pela praça. Mas, para Adelino e Esperança, o mês também traria um encontro que mudaria os rumos de tudo o que viveram até então. Na manhã daquele sábado, o ar estava gelado, mas havia sol. Adelino decidiu levar Esperança para passear um pouco mais longe, até a parte nova da cidade, onde um pequeno campo com árvores frutíferas fazia a alegria das crianças.
Não era um lugar que ele frequentava muito, mas naquele dia, sentiu vontade. E Esperança parecia saber exatamente para onde ir, como se estivesse guiando. Ao se aproximarem, ouviram um som abafado vindo de trás de um pé de goiaba. Era um soluço contido, tímido. Esperança parou imediatamente. Adelino apertou os olhos e viu, sentada no chão de terra batida, uma menina pequena, magra, com os cabelos emaranhados e um caderno aberto sobre as pernas. Ela não parecia notar a presença deles. Estava desenhando com lápis de cor, mesmo com as mãos tremendo de frio. Esperança se aproximou devagar e sentou ao lado dela. A menina parou de desenhar e olhou para o cachorro. Seus olhos estavam vermelhos, mas sua expressão mudou. Pela primeira vez, ela pareceu tranquila. Adelino se aproximou com cuidado. Oi, minha filha, e tá tudo bem? A menina não respondeu. Apenas acariciou levemente o pelo de Esperança, que permaneceu imóvel. Adelino se abaixou, respeitando o silêncio. Mora aqui perto? Ela apontou para uma casa simples, do outro lado da rua, e depois voltou os olhos para o caderno. Nele, havia um desenho, um cachorro caramelo e um senhor idoso de mãos dadas, só o mais próximo disso que a arte infantil permitia. Ao fundo, uma praça cheia de bandeirinhas. Adelino sentiu um arrepio. Você já tinha visto a gente antes? Ela assentiu, sem dizer palavra. Naquele momento, uma mulher idosa, de lenço na cabeça e passos apressados, apareceu ao longe. Tinha o olhar aflito. Clarinha! Meu Deus, onde você estava? A menina correu até ela, ainda segurando o caderno. A mulher, aliviada, abraçou a neta com força. Adelino se aproximou, com Esperança ao lado. Encontrei ela aqui, desenhando. Estava tudo bem. Esperança ficou com ela. A mulher olhou para o cachorro como se visse uma entidade. É ele. É o cachorro que ela desenha todos os dias. Disse que sonha com ele, que ele a protege. Ela não fala, sabe? Desde a separação dos pais. Adelino apenas assentiu. A mulher, chamada Dona Zuleide, convidou-o para tomar um café. Ele hesitou, mas aceitou. Clarinha parecia confortável com a presença deles. Na casa simples e limpa de Dona Zuleide, o cheiro de bolo de fubá recém-saído do forno preenchia o ar. Clarinha, sentada no tapete com Esperança, desenhava em silêncio. Dona Zuleide contou que cuidava da neta desde que a filha foi embora para tentar a vida em outra cidade. A menina nunca se adaptou. Parou de falar de um dia pro outro. Os médicos dizem que é emocional. Eu faço o que posso, mas sou só uma. Adelino escutava em silêncio, tomando o café quente. Esperança permanecia ao lado da menina, como uma sombra protetora. Clarinha sorriu pela primeira vez desde o encontro. Estava desenhando novamente o cachorro, mas agora ele tinha uma auréola dourada sobre a cabeça. Acho que ela encontrou um anjo, murmurou Dona Zuleide. Adelino olhou para o cachorro. O animal devolveu o olhar. Havia sabedoria ali, se algo que ele ainda não compreendia. Nos dias seguintes, Clarinha passou a visitar Adelino com frequência. Chegava com o caderninho embaixo do braço e sentava no chão da varanda, ao lado de Esperança. Bordava com linhas coloridas improvisadas, desenhava flores, árvores e sempre, o cachorro. Ele aparecia em todos os desenhos, correndo, dormindo, olhando o céu. E, aos poucos, Clarinha começou a falar. Pelo e fofinho, disse ela, num sussurro quase imperceptível, uma tarde. Adelino deixou cair o bastidor de bordado no colo. Olhou para ela. Não queria assustá-la, mas seus olhos marejaram. Disse alguma coisa, menina? Ela corou, mas repetiu. Pelo e é fofinho. Esperança olhava, imóvel. A partir daquele dia, Clarinha falava frases curtas, sempre com o cachorro por perto. Como se ele fosse a ponte entre ela e o mundo. O milagre da menina correu pela cidade. Alguns duvidavam, outros se emocionavam.
O padre da igreja chegou a dizer, em uma de suas homilias, às vezes, Deus se esconde nas formas mais simples. E o amor não precisa de palavras. Adelino agora levava Clarinha para a praça, segurando sua mão. As pessoas paravam para ver. Dona Zuleide, antes sempre cansada, passou a sorrir mais. E Esperança, sempre atento, seguia ao lado deles. Silencioso, mas presente. Era mais que um cachorro. Era vínculo. Era cura. Na varanda, certa noite, Clarinha pediu papel e caneta. Adelino lhe entregou, curioso. Ela escreveu com letras tortas, obrigado por deixar ele ficar. Adelino olhou para o bilhete. Engoliu em seco. Esperança, deitado aos pés da cadeira de balanço, levantou os olhos. Adelino acariciou-lhe a cabeça com delicadeza. Não fui eu quem deixou, minha filha. Foi ele quem escolheu ficar. Os dias em santa felicidade começaram a mudar. Não o tempo, que seguia firme no compasso do inverno ameno e ensolarado, mas o ar entre as pessoas. Algo invisível circulava pelas ruas, gentileza, sorrisos trocados com menos pressa, palavras ditas com mais cuidado. Era como se todos estivessem sendo tocados por uma presença que inspirava acolhimento. E no centro de tudo, sempre ele, Esperança. Adelino notava essas mudanças com a serenidade de quem já viveu muito. Não falava sobre milagres, mas observava. E era no silêncio dos detalhes que mais compreendia o que estava acontecendo. Numa manhã de quinta-feira, Clarinha chegou à casa de Adelino com o caderno de desenhos debaixo do braço, como de costume. Ela sorria com mais facilidade agora. Às vezes, até cantarolava baixinho. Sentou-se no chão da varanda, ao lado de Esperança, e começou a desenhar em silêncio. Adelino regava as plantas no quintal quando ela levantou de repente e chamou vovô Adelino. Olha! Ainda não se acostumava com o título, mas sorria por dentro toda vez que ouvia. Ela mostrava um novo desenho, Esperança, andando por um campo de pegadas brilhantes. No céu, havia pequenas estrelas caindo como chuva. Ué, e isso é sonho? Não, e disse ela, pensativa. Aconteceu ontem à noite. Adelino franziu o senho. Clarinha explicou com poucas palavras, ela havia sonhado que Esperança deixava rastros de luz por onde passava, e as estrelas o seguiam. À noite, Adelino foi dormir pensando nisso. E acordou com um som estranho na madrugada. Abriu a porta e viu que a luz da lua iluminava o quintal de forma suave. Esperança não estava deitado no costumeiro tapete ao lado da porta. Saiu, confuso, e seguiu até os fundos da casa. Ali, na terra úmida, havia pegadas. Pegadas de cachorro. Mas o mais estranho era que pareciam brilhar. Não uma luz intensa, mas como se tivessem traços prateados no contorno. Adelino ajoelhou-se. Tocou o chão. Era terra normal, e mais havia um brilho discreto que desapareceu ao toque. Esperança reapareceu momentos depois, vindo calmamente da lateral da casa. Não parecia cansado. Apenas, e presente. Onde você vai quando ninguém vê? O cachorro apenas se deitou. No dia seguinte, Adelino comentou o fato com Clarinha, que apenas disse, dele visita corações tristes. Essa frase ecoou na cabeça de Adelino o dia inteiro. Visitava corações tristes. Não era a primeira vez que aquela menina dizia algo que parecia mais sábio do que sua idade permitia. E havia mesmo algo além de explicações lógicas. No café da tarde, Adelino ouviu na rádio comunitária que Dona Nair, que há meses não saía de casa por causa da depressão após perder o marido, apareceu na igreja naquele dia, sarrumada, com um laço no cabelo. Disse que sonhou com um cachorro que se deitou aos seus pés e aqueceu seu coração. Adelino desligou o rádio devagar. Na mesma semana, algo incomum começou a acontecer. Em diversos cantos da cidade, apareciam pegadas na terra, sempre de cachorro, e sempre com o mesmo traço esbranquiçado ao redor. O mais curioso é que nunca chovia ou ventava nesses dias, e mesmo assim, as marcas sumiam sozinhas depois de algumas horas. As crianças começaram a procurar pelas pegadas do Esperança.
Faziam mapas, organizavam caças ao tesouro, seguiam rastros até a pracinha, até a beira do rio, até a entrada do antigo cinema desativado. Havia uma aura de encantamento no ar. Como se a cidade tivesse, de repente, reencontrado a infância perdida. Mas não foi só magia e poesia que surgiram. Alguns começaram a desconfiar. Um homem chamado Silvério, recém-chegado à cidade, dono de um pequeno mercado novo, passou a dizer que isso tudo era invenção. Disse que era Adelino quem espalhava as pegadas com tinta para chamar a atenção. Que queria fama. Esse cachorro nem parece de rua. Tá treinado. Isso é tudo jogada para aparecer. As palavras caíram mal na comunidade. Mas plantaram dúvida em alguns. Adelino soube disso por Dona Teresa, que escutou a conversa no mercado. Ficou em silêncio. Não se justificou. Não procurou ninguém. Apenas continuou vivendo como sempre. Mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, se sentou na varanda com o coração pesado. Esperança deitou-se em seu colo. Adelino suspirou. Eles não te conhecem, meu amigo. E pela primeira vez, sentiu-se vulnerável. Com medo de perder o que tinha reconquistado. Com medo que as palavras dos outros levassem embora aquilo que era puro. 2 dias depois, Clarinha apareceu com uma surpresa. Em seu caderno, havia desenhado a mesma pegada com contorno brilhante. E ao lado, colada com fita, havia uma folha de jornal antigo com uma foto de um cachorro muito parecido com Esperança, ao lado de uma senhora de cabelos brancos, sorrindo em frente à prefeitura. Onde arrumou isso? Achei nos papéis velhos da minha avó. A matéria era datada de 18 anos antes. Dizia: "O cachorro ajuda idosa perdida a reencontrar casa em cidade vizinha. População o apelida de O Mensageiro. Adelino leu e releu. O cachorro era igual. As orelhas, o olhar, o porte. A matéria dizia que ele desapareceu no ano seguinte e nunca mais foi visto. Será que? Clarinha não respondeu. Mas desenhou outra coisa, um coração dividido ao meio e, no meio, um cachorro dormindo. Abaixo, escreveu: "Vê ele junto o que está separado." Adelino não dormiu naquela noite. Pensava em tudo, nas pegadas, nas histórias, nos sonhos da menina, na matéria do jornal. Sentia que algo importante estava se revelando, mas não sabia o que. Na manhã seguinte, encontrou uma fila de pessoas na porta de casa. Uma por uma, foram agradecê-lo. Não por ele, mas por Esperança. "Ele apareceu para mim quando tive uma crise de pânico", disse um. "Ele me fez companhia no dia do velório do meu pai", disse outro. "Ele dormiu em frente à minha porta no dia em que pensei em desistir de tudo." E todos falavam com os olhos marejados. Adelino não segurou as lágrimas. Abriu o portão e deixou que todos entrassem no quintal. Era como uma procissão silenciosa de gratidão. Esperança apenas os recebia em silêncio, sentado, com a postura de um guardião. Naquele momento, Adelino entendeu. Não importava de onde o cachorro veio, se era lenda, anjo ou apenas bicho. O que importava era o que ele fazia. Ele curava, reconectava e renovava. E era real. Os meses seguintes trouxeram uma paz silenciosa, mais intensa. A vida em Santa Felicidade seguia seu curso natural, com as festas, os encontros, as pequenas alegrias cotidianas, mas havia algo de novo no ar. As pessoas estavam mais conectadas, mais gentis. O mercado de Silvério, que antes era um ponto de desconfiança, começou a ser mais movimentado, com os moradores se sentindo mais próximos, mais solidários uns com os outros. Até os pequenos desentendimentos entre os vizinhos pareciam ter desaparecido. Esperança, o cachorro caramelo, continuava seu caminho como sempre. Não fazia nada além de estar lá, com sua presença silenciosa, sua calma inabalável, sua energia tranquila. Ele não fazia promessas, mas cumpria algo muito mais importante: ele estava presente. E isso bastava. Adelino sentia que sua vida finalmente se estabilizara após a chegada de Esperança.
Ele não precisava mais sair em busca de algo que parecia sempre escorregar entre seus dedos. Havia algo maior acontecendo, algo que ele mal entendia, mas que não podia negar. Naquela manhã, o céu estava claro e o vento soprava suavemente. Adelino foi até a praça, onde a fonte de água sempre trazia uma sensação de frescor. Era um lugar onde ele costumava sentar-se sozinho, refletindo sobre o que a vida lhe ensinara. Esperança estava ao seu lado, como sempre, mas naquele dia algo parecia diferente. O cachorro parou e olhou para o outro lado da praça, como se sentisse a presença de alguém ou algo. Adelino seguiu seu olhar e viu, ao longe, uma figura familiar. Era a mulher que ele conhecera há meses, Dona Zuleide, que cuidava da neta, Clarinha. Ela caminhava em direção à praça, e algo em seu rosto mostrava uma expressão que Adelino não conseguia identificar. Ele se levantou lentamente e a aguardou chegar. Adelino, disse ela, com um sorriso triste. Tenho algo para te contar. Ela parecia hesitante, quase como se não soubesse como começar. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Adelino gesticulou para que ela se sentasse no banco. O que aconteceu? Perguntou ele, sentindo uma pontada de preocupação. Dona Zuleide sentou-se ao lado dele e olhou para Esperança, que estava deitado calmamente no chão, observando tudo com seus olhos atentos. Eu estive pensando muito nos últimos dias e sobre o que a Clarinha me disse, sobre as coisas que ela desenhou, e ela fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras. Você sabia, Adelino? Você sabia que Esperança era diferente? Adelino olhou para o cachorro, que permanecia imóvel. Havia algo de extraordinário em seu olhar, algo que era impossível de explicar em palavras. Algo que ele mesmo não conseguia entender completamente. Eu não sei, Zuleide. Ele apareceu na minha vida como qualquer outro cachorro, mas ele tem feito tantas coisas que não consigo entender. Ele mudou tanto a minha vida, mudou a vida de tantas pessoas. E, às vezes, sinto que ele está aqui para algo mais, mas nunca soube exatamente o que. Dona Zuleide ficou em silêncio por um momento, antes de continuar. Eu sei o que ele é. A Clarinha me contou um dia. Ela olhou profundamente nos olhos de Adelino. Ela disse que ele é um anjo. Adelino franziu a testa. Um anjo? Ela assentiu lentamente. Sim. Eu não queria acreditar no começo. Mas, desde que ele apareceu, as coisas têm mudado. Clarinha nunca mais foi a mesma. E outras pessoas, como Dona Nair, como o Sr. Djalma, como o próprio Silvério, todos sentiram algo. Ele tem essa energia, esse poder. E quando Clarinha me contou sobre os desenhos, sobre o cachorro brilhante, sobre as pegadas, eu não consegui mais ignorar. Adelino se recostou no banco, seus pensamentos embaralhados. Ele olhou para Esperança, que continuava ali, tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Ele, que parecia um cachorro qualquer, mas que tinha o poder de transformar tudo à sua volta, de curar, de trazer paz. Ele não precisa ser um anjo, Zuleide. Ele só precisa ser Esperança. Ele já fez tanto por mim, por Clarinha, por todos aqui, e talvez ele seja só um ser que veio para nos lembrar de algo simples, em que o amor, a bondade, a compaixão, tudo isso é real e está ao nosso alcance, se a gente deixar. Dona Zuleide o olhou com uma expressão de compreensão. Ela sabia que a verdade sobre a Esperança não precisava de explicações complicadas. Às vezes, o que realmente importa é o que ele traz consigo, uma mudança silenciosa, mas imensa, na vida das pessoas. Talvez, Adelino, e talvez. O restante do dia passou rapidamente. A cidade parecia mais tranquila, mais harmoniosa, como se o vento que soprava ali tivesse levado embora todas as dúvidas. No final da tarde, uma grande festa foi organizada na Praça Central. Era uma comemoração de agradecimento a tudo que Esperança havia trazido para a cidade. As pessoas estavam animadas, dançando e cantando, enquanto o cachorro Caramelo descansava ao lado de Adelino, no meio da festa.
Ele não precisava fazer mais nada. Seu simples estar ali, ao lado de todos, já era o suficiente. O amor se espalhava, invisível e leve, como um perfume. E, naquela noite, enquanto as estrelas começaram a brilhar no céu, Esperança se levantou e caminhou até o centro da praça. Ele olhou para os rostos sorridentes e felizes, e, por um breve momento, parecia entender. Ele não estava ali para mudar o mundo, se ele estava ali para mostrar a todos que o amor verdadeiro existe, nas coisas simples, nas pequenas ações, nas pegadas que deixamos pelo caminho. Adelino o seguiu, com o coração cheio de gratidão. O cachorro Caramelo, de algum jeito, havia ensinado a todos que a esperança nunca morre, mesmo nos momentos mais difíceis. E aquele, sem dúvida, era um novo começo. O mês de agosto trouxe uma nova sensação de serenidade para a cidade de Santa Felicidade. Não que tudo estivesse perfeito, afinal, problemas ainda surgiam, pequenas dificuldades ainda eram enfrentadas, mas havia algo diferente no ar. As dificuldades da vida pareciam mais fáceis de suportar, as discussões entre os vizinhos mais fáceis de resolver, como se todos, de alguma forma, tivessem aprendido a lidar melhor com os próprios corações. Esperança, o cachorro Caramelo, continuava a sua rotina. Ele passeava pelas ruas com a calma de quem tem todo o tempo do mundo, e, ao fazer isso, ele tocava as pessoas de maneiras inesperadas. Não havia um único dia em que alguém não relatasse como o cachorro havia feito algo de bom por elas. Às vezes, era apenas uma presença silenciosa que oferecia consolo. Outras vezes, ele se aproximava de alguém, olhava nos olhos dessa pessoa e parecia, por um momento, levar embora todas as suas tristezas. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Adelino acordou mais cedo do que de costume, como sempre fazia. O sol ainda não havia se levantado completamente, e o ar estava fresco, como um convite ao silêncio. Ele preparou o café, com a sensação de que o dia traria algo importante. Esperança estava no canto, observando-o com os olhos atentos e serenos. Ele sabia que aquele dia era diferente, e algo dentro de seu coração dizia que estava na hora de entender mais sobre o que estava acontecendo com seu amigo de quatro patas. A verdade era que, apesar de todos os milagres que ele parecia realizar, Adelino ainda sentia que havia algo mais a ser descoberto. Algo que estava além do simples poder de esperança de trazer felicidade e consolo. Após o café, Adelino decidiu ir à biblioteca municipal. A cidade de Santa Felicidade era pequena, mas seus habitantes eram curiosos, e a biblioteca era um dos poucos lugares onde se podia encontrar um refúgio para pensamentos profundos. Ele se sentou à mesa de leitura, cercado por pilhas de livros antigos, e começou a procurar por algo que explicasse mais sobre a origem do cachorro. Passaram-se horas. A biblioteca estava silenciosa, com o único som sendo o virar das páginas. Finalmente, Adelino encontrou o que procurava. Era um livro antigo, encadernado em couro, que falava sobre lendas antigas, mitos e histórias de cães especiais. Algo o fez parar na página onde o título era O Guardião das Memórias. O nome parecia exatamente o que ele procurava. Adelino leu com atenção, sentindo seu coração bater mais forte enquanto absorvia cada palavra. A história descrevia um cachorro que, ao longo dos séculos, havia surgido em várias cidades e vilarejos, trazendo cura, orientação e paz. O texto falava de um ser que não era exatamente humano, mas tampouco era um simples animal. Ele surgia quando o povo estava perdido, quando as memórias coletivas estavam prestes a se apagar e a esperança estava em risco de ser esquecida. O que mais chocou Adelino foi a descrição de como esse cachorro guardava as memórias das pessoas. Ele era uma espécie de guardião das histórias não contadas, dos sentimentos ocultos, dos amores e dos momentos difíceis que formavam o tecido da vida das pessoas. Ele não falava, mas sua presença dava espaço para que as memórias surgissem, para que as pessoas se reconectassem com o que tinham perdido. A explicação era simples, mas profunda. O cachorro Caramelo, Esperança, estava ali para manter vivas as memórias das pessoas e guiá-las em direção àquilo que realmente importava. Ele não era um salvador, mas sim um lembrete constante de que as melhores coisas da vida não eram esquecidas: o amor, a compaixão, a amizade, a solidariedade. Adelino saiu da biblioteca com um novo entendimento.
As palavras do livro não explicavam completamente o mistério, mas traziam-lhe um conforto. Esperança não era apenas um cachorro que fazia milagres. Ele era um símbolo, um elo entre as pessoas e aquilo que realmente importava. E isso, por si só, era suficiente. Quando voltou para casa, encontrou Clarinha brincando com Esperança no quintal. A menina estava rindo, enquanto o cachorro corria ao redor dela, pulando de alegria. Havia algo de mágico naquela cena, uma felicidade simples, genuína, como um momento roubado do tempo. Dona Zuleide apareceu na porta pouco depois, trazendo um bolo fresquinho. Ela sorriu para Adelino e disse: "Sabe, esse cachorro tem uma energia que nunca vi igual. Ele é como um bálsamo para a alma das pessoas. Não sei se é sorte, ou se ele foi enviado, mas ele trouxe a paz que todos precisavam." Adelino sorriu e olhou para Esperança. Ele sabia que Zuleide estava certa. Esperança havia curado as feridas da cidade, sem nem ao menos perceber. Ele não tinha feito isso por força própria, mas porque ele estava presente. E sua presença era tudo o que as pessoas precisavam para se reconectar com o melhor de si mesmas. Durante os dias seguintes, a cidade continuou a prosperar. Mais e mais pessoas começaram a falar sobre as pegadas brilhantes, sobre os momentos em que Esperança havia visitado suas casas, em silêncio, mas com uma presença reconfortante. Ele nunca pediu nada em troca, e era isso que fazia com que sua presença fosse ainda mais preciosa. Adelino, no entanto, sabia que sua missão com Esperança não havia acabado. Ele agora entendia que o cachorro não estava ali para ficar apenas em sua vida. Ele era uma presença para todos, um símbolo de união, de resiliência, de memória. Naquela noite, depois de um dia agitado, Adelino e Esperança estavam na varanda, observando o céu estrelado. As luzes da cidade brilhavam suavemente, e o vento passava como uma carícia. Esperança se deitou ao seu lado, e Adelino colocou a mão sobre sua cabeça. "Você é mais do que um amigo, não é?" Ele disse em voz baixa. "Você é uma lembrança de tudo o que as pessoas precisam: amor, cuidado, e a certeza de que nunca estamos sozinhos." O cachorro olhou para ele, e, por um momento, parecia entender. Não havia necessidade de palavras. Eles já se compreendiam. Adelino sabia que Esperança tinha vindo para mudar sua vida, para lhe mostrar o verdadeiro significado de esperança. E, enquanto o tempo passava, ele sabia que o cachorro ainda teria muito a ensinar, para ele e para todos ao seu redor. E assim, a cidade de Santa Felicidade continuava a ser transformada. Não por milagres impossíveis, mas por gestos simples, feitos por um cachorro que soubera, de alguma forma, lembrar as pessoas daquilo que elas mais precisavam, da verdade de que a esperança nunca desaparece, mesmo nas horas mais difíceis. A vida em Santa Felicidade parecia estar em uma espécie de equilíbrio delicado. As coisas estavam melhores do que antes, mas não porque o mundo fosse perfeito, mas porque as pessoas haviam aprendido a apreciar as pequenas coisas. O cachorro caramelo, Esperança, continuava sua jornada, tocando a todos com sua presença silenciosa, e Adelino estava começando a entender a extensão do impacto do seu amigo. As semanas passavam rapidamente, com o calor do verão invadindo as tardes e trazendo consigo um ritmo tranquilo. Era fácil para Adelino se perder em sua rotina diária, mas sempre havia aquele momento de reflexão quando ele se encontrava com Esperança no final do dia. O cachorro nunca falava, mas estava sempre ali, como se fosse um farol no horizonte, iluminando o caminho com seu simples ser. Foi em uma dessas tardes quentes que algo significativo aconteceu. Adelino estava sentado na varanda, olhando para o jardim, quando ouviu passos suaves se aproximando. Ele não precisou olhar para saber quem era. Era Zuleide, a mulher com quem ele havia compartilhado tantos momentos nos últimos meses. Ela parecia apreensiva, como se tivesse algo importante para dizer. "Adelino", começou ela, com a voz trêmula. "Eu sei que você e Esperança têm feito muita diferença por aqui, mas há algo que precisamos discutir." Ele se levantou, imediatamente atento. Algo no tom de Zuleide fez seu coração bater mais rápido. "O que aconteceu?" perguntou ele, preocupado. Zuleide olhou para o cachorro que estava deitado no jardim, com os olhos brilhando sob o sol da tarde.
É sobre a Clarinha, e ela começou, hesitante. Ela tem passado cada vez mais tempo com Esperança, e há algo de estranho acontecendo com ela. Algo que não consigo entender. Adelino franziu a testa. O que você quer dizer com estranho? Zuleide deu um suspiro pesado. Bem, ela tem tido sonhos. Não são apenas sonhos normais. Ela fala sobre viver em outro lugar, em outra época. Diz que já conheceu Esperança antes, em outro tempo. Ela descreve coisas que ninguém deveria saber. Coisas antigas, histórias que só podem ser lidas em livros muito antigos. Adelino sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Clarinha era uma menina doce, mas nunca tinha mostrado nenhum interesse em coisas tão profundas ou místicas. Ele se aproximou de Zuleide e colocou a mão em seu ombro. O que você acha que isso significa? Zuleide olhou para o chão, como se estivesse tentando reunir coragem para dizer algo mais. Eu não sei, Adelino. Mas eu tenho a sensação de que a chegada de Esperança não é apenas uma coincidência. Sinto que ele está conectando o passado ao presente de alguma forma. Como se estivesse trazendo algo de volta à vida. Algo antigo. Adelino olhou para o cachorro, que agora se levantava e caminhava lentamente em direção a eles, seus passos suaves, mais firmes. Seus olhos encontraram os de Adelino, e o homem sentiu uma onda de calma invadir seu peito. Era como se, por um breve momento, ele entendesse algo profundo que estava além de sua compreensão. Eu vou conversar com Clarinha, disse Adelino, determinado. Se há algo que Esperança precisa nos mostrar, então eu preciso saber. Na manhã seguinte, Adelino foi até a casa de Zuleide, onde Clarinha estava brincando no jardim com Esperança. A menina estava concentrada em algo que estava desenhando na terra com um graveto. Quando ela levantou os olhos e viu Adelino, sorriu com um brilho enigmático nos olhos. Bom dia, senhor Adelino. Disse ela, com uma voz doce e tranquila. Adelino se aproximou, abaixando-se para estar na altura de Clarinha. Ele não sabia como começar a conversa, mas sabia que não poderia mais adiar. Clarinha, você tem tido uns sonhos ultimamente, não é? Perguntou ele com suavidade. A menina olhou para ele com um olhar sereno, como se estivesse esperando por aquela pergunta. Sim, eu tenho. Ela respondeu, calmamente. São sonhos sobre um lugar muito bonito, com muitas árvores e um céu estrelado. Eu estava lá com Esperança, e ele me mostrou tantas coisas e coisas antigas, coisas de muito tempo atrás. Adelino sentiu um calafrio. Como ela poderia saber dessas coisas? Ele sabia que Clarinha não tinha lido aquelas histórias, nem ouvia ninguém falar sobre elas. Ela falava de algo que não era deste mundo, de um tempo e um lugar que ela não conhecia. Ela estava descrevendo algo que parecia ser impossível. O que mais você viu, Clarinha? Perguntou Adelino, mais curioso agora do que nunca. Clarinha ficou em silêncio por um momento, olhando para Esperança, que estava deitado ao lado dela, com os olhos brilhando suavemente. O cachorro parecia atento, como se estivesse ouvindo cada palavra. Eu vi as pegadas dele, disse ela, com uma expressão distante. Vi as pegadas de Esperança em muitos lugares e lugares muito antigos. E ele me disse que era o guardião das histórias, que ele estava aqui para mostrar o que as pessoas haviam esquecido. Ele me contou sobre um tempo em que as pessoas eram mais gentis, mais unidas. E ele disse que o mundo pode ser assim novamente, se as pessoas se lembrarem de quem elas realmente são. Adelino ficou em silêncio. Ele não sabia o que dizer. Aquilo parecia tão surreal. Mas, ao olhar para o cachorro, ele sentia que havia algo de profundo naquele momento. Algo muito maior do que ele próprio poderia compreender. Você está dizendo que Esperança é um guardião das memórias? Perguntou ele, tentando entender. Clarinha assentiu. Sim, ele me contou. Ele é o guardião das memórias e das histórias antigas. Ele veio para trazer as pessoas de volta às suas raízes, para que se lembrem do que é realmente importante. Adelino olhou para Esperança, e pela primeira vez, ele não viu apenas um cachorro.
Ele viu algo mais, algo que estava além da compreensão humana. O cachorro não era apenas um animal de rua, ele era um símbolo, um lembrete de que as pessoas poderiam mudar, que a bondade e o amor ainda estavam vivos. Ele olhou para Clarinha, com os olhos cheios de compreensão. Eu acho que você está certa, Clarinha. Esperança é mais do que um amigo. Ele é um guardião das histórias e da esperança. E ele veio para nos ensinar, para nos lembrar de quem somos realmente. Clarinha sorriu, satisfeita com as palavras de Adelino. Ela sabia que ele entendia. Nos dias seguintes, Adelino passou mais tempo conversando com Clarinha e com outras pessoas da cidade sobre as histórias antigas e sobre o que Esperança poderia estar tentando ensinar. O cachorro Caramelo se tornou uma figura ainda mais importante na vida de todos, mas o que realmente os uniu foi o entendimento de que o amor e a bondade podiam, de fato, transformar o mundo ao seu redor. Adelino sabia que havia algo muito maior acontecendo, mas não precisava entender tudo de uma vez. Ele sabia que, com Esperança ao seu lado, as respostas viriam quando fosse o momento certo. A cidade de Santa Felicidade estava mudando, e era evidente para todos que o amor e a memória tinham o poder de curar, de reunir, e de criar um futuro mais luminoso. E assim, a jornada de Esperança continuava, como o guardião das memórias e da esperança. O outono chegou em Santa Felicidade com uma suavidade inesperada, espalhando uma leve brisa pelas ruas e tornando o ambiente mais introspectivo. As árvores começaram a se despir de suas folhas douradas e vermelhas, criando um tapete colorido que cobria o chão. A cidade, que havia experimentado uma transformação tão profunda, parecia estar se preparando para algo novo. E era difícil ignorar a sensação de que o destino estava prestes a dar mais um passo importante. Adelino e Esperança continuavam sua jornada, mas algo no ar estava diferente. Clarinha estava agora mais tranquila, como se tivesse internalizado as mensagens de esperança. Ela passava os dias com o cachorro, observando-o com reverência, como se ele fosse uma figura sagrada. Às vezes, ela falava sobre os sonhos antigos, compartilhando visões de outros tempos que ela dizia ter experimentado junto de Esperança, e essas histórias se tornaram o foco das conversas na cidade. Naquele dia, Adelino sentia que havia algo em seus pensamentos que o incomodava. Ele não conseguia deixar de pensar nas palavras de Zuleide. Ele estava começando a entender que Esperança não estava ali apenas para aliviar as dores, mas também para desafiar as pessoas a tomarem decisões sobre o que realmente queriam para suas vidas. Enquanto ele caminhava pelo jardim, Esperança apareceu ao seu lado, como se soubesse exatamente o que ele estava sentindo. O cachorro olhou para ele com seus olhos serenos e tranquilos, e Adelino sentiu que ele precisava falar. Esperança, e disse ele em voz baixa. Você está nos mostrando algo profundo, mas eu não sei o que fazer com isso. As pessoas têm mudado, mas será que elas realmente estão prontas para mudar de verdade? O cachorro apenas olhou, sem responder, mas sua presença, como sempre, trazia a calma necessária para que Adelino refletisse mais profundamente. Ele sabia que as escolhas que estavam sendo feitas não eram simples, e o caminho à frente exigiria coragem e entendimento. Mas, mais uma vez, ele confiava na sabedoria silenciosa do cachorro. No dia seguinte, algo aconteceu que faria Adelino e os moradores da cidade enfrentarem uma grande decisão. Foi durante a festa anual de Santa Felicidade, que celebrava a colheita e a união da comunidade. O evento reunia todos os moradores da cidade, com barracas de comida, música ao vivo e danças tradicionais. Era um momento de celebração, mas também um momento de reflexão sobre o que a cidade havia se tornado nos últimos tempos. Adelino estava com Esperança ao seu lado, sentindo-se grato por tudo o que o cachorro havia trazido para a sua vida. Ele viu Clarinha rindo ao lado de Zuleide, enquanto as outras crianças brincavam ao redor de uma fogueira. No entanto, quando ele olhou para a praça principal, percebeu algo que o fez parar. Havia um grupo de pessoas, bem mais afastado, observando a festa de longe. Eles pareciam diferentes dos outros, com roupas mais pesadas, como se carregassem algum tipo de fardo. Não estavam participando da festa nem se misturando com os demais moradores. Eles eram os forasteiros, aqueles que não pareciam ter se encaixado na nova dinâmica que Esperança havia criado em Santa Felicidade. Adelino sentiu uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar.
Ele sabia que não poderia ignorar aquela presença. Então, com o cachorro caramelo ao seu lado, caminhou até eles. Oi, sou Adelino, disse ele, tentando se mostrar amigável, embora seu coração estivesse acelerado. Vejo que estão observando a festa. Posso ajudá-los em algo? Um dos homens, o mais velho do grupo, olhou para ele com um sorriso triste. Ele parecia cansado, mas não de uma maneira física. Era como se a vida tivesse lhe tirado algo muito valioso. Somos apenas visitantes, não moramos aqui. O homem respondeu, com a voz baixa, mas cheia de uma certa sabedoria. Mas vimos como a cidade mudou. A paz que vocês estão vivendo, e isso não é algo comum. Parece que todos estão felizes, mais unidos, e até as crianças parecem diferentes. Adelino sentiu uma pontada de preocupação. Ele não sabia o que o homem queria dizer, mas tinha a sensação de que a conversa estava prestes a tomar um rumo inesperado. Esperança tem algo a ver com isso, disse Adelino, com a voz firme, tentando entender a conexão. Ele trouxe essa paz, essa transformação. Ele veio para nos lembrar de coisas que tínhamos esquecido. O homem olhou para o cachorro, que estava ao lado de Adelino, com seus olhos tranquilos e profundos. Sim, nós sabemos. Ou melhor, sabemos o que ele representa. Mas você entende o peso disso? O homem questionou. Não é apenas uma questão de ser feliz. Não é só sobre mudar a maneira como as pessoas se comportam. Existe uma grande responsabilidade quando se tem esse tipo de poder. E você, Adelino, precisa entender isso antes que seja tarde demais. Adelino ficou em silêncio, as palavras do homem ressoando em sua mente. Ele olhou para a Esperança, como se buscasse algum tipo de resposta. O cachorro apenas observou, sem pressa, como se já soubesse o que estava por vir. O que você quer dizer? Perguntou Adelino, com a voz mais grave. O homem hesitou por um momento, antes de continuar. Este cachorro, ele tem o poder de mudar não apenas a cidade, mas as próprias pessoas. Mas isso tem um custo, Adelino. Ele está trazendo à tona algo que há muito tempo foi esquecido, algo que as pessoas não estavam preparadas para lidar. A verdadeira mudança precisa vir de dentro, e não é algo que pode ser forçado. Adelino sentiu um nó na garganta. Ele sabia que o que o homem estava dizendo tinha algum fundamento, mas não sabia o que fazer com isso. A cidade havia mudado, as pessoas estavam mais unidas, mas o que aconteceria quando os desafios mais profundos surgissem? Estariam todos realmente prontos para enfrentar as realidades do que a transformação verdadeira significava? Antes que Adelino pudesse responder, o homem se afastou lentamente, com o grupo de forasteiros ao seu lado, deixando Adelino pensativo. Ele olhou para a Esperança, que ainda estava ali, sereno, como se estivesse aguardando sua próxima escolha. A festa continuava, mas uma sombra de incerteza pairava sobre ele. O futuro estava diante dele, e ele sabia que agora não se tratava apenas de viver em paz. Havia uma escolha a ser feita, uma escolha que poderia definir o futuro de todos. O amanhecer de um novo dia chegou em santa felicidade, mas a cidade não parecia a mesma. O ar estava mais fresco, a luz do sol mais suave, e o próprio chão parecia vibrar com a energia de uma mudança que ainda estava sendo digerida por todos. Na praça central, a festividade de outono havia chegado ao fim, mas uma sensação de renovação se espalhava pelas ruas. As pessoas estavam mais conectadas umas com as outras, mais atentas ao que realmente importava. Adelino acordou mais cedo naquele dia, como costumava fazer quando sentia que algo importante estava prestes a acontecer. Ele saiu para o jardim e encontrou Esperança deitado na mesma posição tranquila de sempre. O cachorro caramelo estava ali, silencioso e imutável, mas agora Adelino compreendia que cada movimento de Esperança tinha um significado, mesmo que não fosse compreendido de imediato. Ele se aproximou do cachorro, sentando-se ao seu lado, e, pela primeira vez, não sentiu medo do que o futuro poderia trazer. Ele sabia que, ao longo de sua jornada, haviam surgido desafios, mas também havia encontrado algo maior que o próprio medo, uma força silenciosa e reconfortante. E essa força tinha nome, Esperança. Eu não sei o que vem depois, Esperança, disse Adelino,
com a voz suave, mas cheia de confiança. Mas sei que, de alguma forma, tudo o que fizemos foi importante. Você nos ensinou o poder do amor e da união. Agora, é nossa vez de fazer a diferença. O cachorro olhou para ele, como se compreendesse cada palavra, e então levantou-se, indo até a porta de sua casa. Adelino o seguiu, sabendo que o momento de fazer a escolha estava se aproximando. Ele sentiu uma paz interior que jamais imaginou ter antes, uma sensação de completude, como se todo o peso das decisões tivesse sido finalmente aliviado. Quando ele chegou à Praça Central, encontrou Zuleide, Clarinha, e muitos outros moradores de Santa Felicidade reunidos. A cidade estava mais unida do que nunca, e um novo espírito parecia emanar de cada rosto. Todos estavam ali por uma razão, sem saber exatamente o que o futuro traria, mas com a certeza de que, juntos, poderiam enfrentá-lo. Adelino subiu na pequena plataforma onde costumava ocorrer o evento anual, com Esperança ao seu lado. Ele olhou para a multidão, sentindo uma onda de emoção subir pelo seu peito. Amigos, vizinhos, família, e começou ele, sua voz firme, mas cheia de ternura. Hoje, estamos aqui para celebrar o que conquistamos. E o que conquistamos não é apenas uma festa, não é só uma lembrança do passado. O que conquistamos é algo que está no coração de cada um de nós. Um novo começo. E eu sei que, em cada passo que damos, estamos mais próximos de construir um futuro melhor. Não apenas para nós, mas para todos que virão depois de nós. Havia algo na maneira como ele falou que tocou o coração de cada pessoa presente. Esperança, o cachorro, estava ali, simples como sempre, mas agora ele representava mais do que um símbolo de mudança. Ele era o elo entre o passado e o futuro, o lembrete de que as melhores coisas da vida não podem ser forçadas, mas sim cultivadas com paciência e amor. Enquanto Adelino falava, Clarinha se aproximou, segurando um pequeno saco de sementes. Ela olhou para ele com um sorriso doce e, sem palavras, estendeu as mãos para ele. Ele entendeu imediatamente o gesto. Aqueles eram os primeiros passos para a renovação, um sinal de que a mudança não dependia de uma única pessoa, mas da vontade coletiva de todos. Adelino pegou as sementes das mãos de Clarinha e, em silêncio, as espalhou pelo chão da praça. A terra de Santa Felicidade, agora alimentada por essas sementes, seria um reflexo do que as pessoas haviam aprendido, que a verdadeira transformação vem de dentro, e que cada pequena ação tem o poder de gerar uma grande mudança. À medida que as sementes tocavam o solo, uma sensação de paz tomou conta de todos. Ninguém disse nada, mas todos sentiram que algo grande estava acontecendo. Os moradores começaram a se abraçar, a trocar palavras de gratidão, e um novo espírito de união os envolveu. Esperança, com seus olhos profundos e cheios de serenidade, parecia entender que sua missão estava cumprida. O cachorro caminhou até o centro da praça, onde todos estavam reunidos, e se deitou ali, como se estivesse guardando aquele momento com carinho. Ele era a presença silenciosa que unia todos, e agora, ele não precisava mais fazer nada além de ser quem sempre foi, um símbolo de mudança e esperança. Adelino se ajoelhou ao lado do cachorro, acariciando sua cabeça com carinho. Ele sabia que Esperança não era só um animal. Ele era uma força do universo que havia vindo para ajudar, para guiar, e para lembrar a todos que a bondade e o amor ainda existiam, mesmo quando o mundo parecia desmoronar ao redor. O que Adelino e os outros agora sabiam era que o futuro não era algo que se poderia prever, mas sim construir. E, com Esperança, eles haviam dado o primeiro passo para um amanhã cheio de possibilidades. Cada sorriso, cada gesto de bondade, cada pequeno sacrifício feito em nome do bem coletivo, agora tinha um significado mais profundo. Eles haviam aprendido a valorizar a vida e o que realmente importava. Enquanto a tarde caía e o céu se tingia de tons dourados, os moradores de Santa Felicidade se dispersaram, mas algo estava diferente. Eles sabiam que a mudança não estava apenas naqueles momentos mágicos, mas na maneira como cada um deles via o outro agora. A cidade estava mais unida, mais solidária, mais humana. E tudo isso se devia à presença de um cachorro, que, sem palavras, havia dado a eles o maior presente de todos, a capacidade de acreditar novamente em si mesmos e uns nos outros.
Com o tempo, as sementes plantadas por Adelino e Clarinha começaram a brotar, mas o maior crescimento aconteceu dentro dos corações das pessoas. Santa Felicidade nunca mais foi a mesma, e Esperança, o cachorro caramelo, se tornou uma lenda viva, um símbolo eterno de que, por mais difícil que a jornada fosse, sempre havia espaço para um novo começo. E assim, com amor e fé, a cidade seguiu em frente. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o alimento, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.